O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos esse dia da Bíblia, porque na próxima terça-feira nós vamos celebrar São Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Sagrada Escritura do grego para o latim. E é por isso que nós temos hoje a Sagrada Escritura em mãos, por conta dessa dedicação de São Jerônimo em dar-nos a Sagrada Escritura. Como eu falei aqui uma vez para vocês, não sei se foi aqui ou em outro momento, mas tem muita gente que pensa que a Bíblia chegou pronta, né, nas nossas mãos, que caiu do céu de zíper e tudo. Mas nós temos aí um grande santo que proporcionou toda a Sagrada Escritura para nós, traduzindo-a, para que nós pudéssemos entendê-la e tê-la dentro de casa. Alguns dos nossos irmãos tiraram algumas páginas literalmente, arrancaram. Os nossos irmãos de outras religiões arrancaram algumas páginas, mas o cânon da Sagrada Escritura que nós temos em mãos são de quantos livros? Ai, meu Deus! 73 livros na Sagrada Escritura, e quem souber todos os 73 decora, eu vou dar um pirulito.
Mas é importante, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, no começo do mês de setembro, eu fiz aquele desafio a vocês de deixarem um local de destaque a palavra de Deus neste mês de setembro, para ouvirmos Deus falar conosco. E ali naquele local de destaque, deixar aquela palavra penetrar no nosso coração todas as vezes que nós passamos ali dentro de casa e paramos um pouco para ouvir Deus falar conosco. E tenhamos esse costume para que possamos realmente ser a Bíblia, a palavra de Deus viva. Ler as Sagradas Escrituras, como diz São Jerônimo, é o próprio Jesus que nos fala. É o próprio Jesus que se dá a cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste final de semana, nós temos essa belíssima passagem do Evangelho que Jesus nos conta, essa parábola do rico e do pobre Lázaro, que uma parábola que vem nos provocar, uma narrativa até um pouco dura para nós, hoje que vivemos nesse nosso mundo, que é tão marcado aí pela falta da proximidade para com o Pai, da intenção de cada dia mais elevarmos algumas coisas materiais em nossa vida. E aqui, hoje, tanto a primeira leitura do profeta Amós, como também o Evangelho vem nos iluminar para vivermos bem a nossa vida com as coisas que temos, administrando bem, como nós falamos semana passada, e hoje temos aquilo que é concreto daquilo que nós vimos meditando esses dias. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Lucas. O capítulo 15 de São Lucas foi um capítulo da misericórdia. Nós não chegamos a ouvi-lo neste ano, mas vocês vão lembrar que aquele capítulo que Jesus conta as parábolas da misericórdia, e uma parábola central que temos ali é a do filho pródigo. Aquela parábola que o filho vai, esbanja tudo que tem, mas volta para o pai. E depois nós ouvimos na semana passada aquele administrar bem as coisas que temos em mãos, e hoje nós temos aí essa concretude que Jesus nos fala por meio dessa parábola do rico, sem nome, e do pobre Lázaro, que temos aqui. Esse rico, né, como eu enfatizo, e o Evangelho, por não dar um nome a esse rico, ele provavelmente, isso não é pensado nisso, né? Ele não tem um nome porque perdeu-se de si mesmo. Já não consegue mais administrar bem quem ele é. Porque o que ele fazia apenas na vida? Pela parábola, dava ricos banquetes todos os dias. Todos os dias. Era festas e mais festas. E até mesmo aí ligando um pouquinho, né, com a profecia de Amós, que o profeta Amós denuncia aqueles que dormem em cama de marfim, mas não têm a capacidade de um olhar mais atento para aqueles que estão ao redor, né? E hoje, então, Jesus nos provoca a olharmos também tantos Lázaros que muitas vezes estão ao nosso redor e nós não conseguimos enxergar porque estou vendo somente aquilo que é material, que vai sufocando a minha visão das coisas que são eternas, das coisas que vão muitas vezes me levar ao céu e não aquilo que é material. Então essa parábola ela vem justamente nos alertar para esse cuidado extremo para aqueles que estão perto de nós. E aqui, quem era esse pobre Lázaro? Né? Ele até mesmo não se diz na Escritura de onde ele veio, de que cidade ele é, mas aqui a gente tem uma outra passagem da Escritura, quem era o irmão de Marta e Maria? Lázaro, que era amigo de Jesus, morava em Betânia. Betânia significa a casa do pobre, a casa dos pequeninos, a casa dos
marginalizados, dos oprimidos. Então, Jesus utiliza até mesmo esse nome nessa parábola para mostrar a indigência daquele homem que estava ali na porta do rico, que nenhuma migalha sobrava para ele. Lázaro estava sozinho? Não. Ali com Lázaro tinha um cachorro, né? Um cachorro que lambia as suas feridas. É interessante esse dado que o cachorro, no tempo bíblico, ele não era um bicho de estimação. Ele ficava perambulando para lá e para cá. Do que o cachorro se alimentava? De carniça. O cachorro ia nos locais assim que não tinha tanta higiene. E ali ele se alimentava daquilo. E aí esse cachorro está ali com Lázaro. E todos aqueles que vinham nesse banquete entravam e saíam com aquele homem, aquele cachorro ali na porta e sem nenhuma ocasião de olhá-lo com amor para levantá-lo. E Jesus, ele vem nos mostrar que ele foi levantado na cruz. Ele foi levantado desfigurado para salvar a todos, para elevar a todos. Isso a gente não pode esquecer na nossa espiritualidade, de levantar muitas vezes aqueles que não só não têm materialmente, mas aqueles que vivem na miséria espiritual, que temos que ter esse grande cuidado de olharmos a quem está ao nosso redor para cuidar, porque o daqui a pouco vai ser tarde, como aconteceu com esse rico aqui. Às vezes esse olhar de atenção, de carinho, de cuidado que temos que ter para com o outro falta nas nossas atitudes, e é isso que Jesus está pedindo a nós nesse final de semana. Quem são os Lázaros que estão ao meu redor? Para eu olhar com amor, com atenção, porque depois vai ser tarde demais. Esse rico morreu, foi para a condenação eterna, o Lázaro morreu, foi para a alegria eterna. E aí nós ouvimos esse diálogo que Jesus conta, que há um abismo muito grande entre aquele rico e o pobre Lázaro agora. E que antes, enquanto estavam em vida, para aquele rico havia um abismo muito grande para encontrar-se com Lázaro. E a condenação acontece para esse rico. E é interessante aqui, eu quero falar também que esse rico, ele não tinha riqueza porque roubou, não tinha riqueza porque explorou, não se fala disso. Se fala que com aquela riqueza, ele não soube fazer amigos para Lázaro acolhê-lo no céu. Ele não soube olhar com a sua riqueza para dar um pão sequer para aquele homem Lázaro. E aí, depois da morte, ele faz esse discurso. Manda um morto lá em casa, manda ele lá em casa avisar os meus irmãos, para que voltem a um caminho de conversão. E Jesus fala justamente essa parábola para nós, porque não há mais possibilidade de comunicação com os mortos. Às vezes a gente vê aí algumas pessoas nos incitando, quase pegando nos braços, nas mãos, para nós irmos em alguns lugares aí, ouvir o que os mortos têm a nos falar. Jesus conta essa parábola justamente para isso, para que não existe mais essa comunicação. Um dia estaremos todos reunidos no céu, na ressurreição que o Senhor nos promete, e não no hoje. Nós nos comunicarmos com os mortos, isso não está. Os mortos fazem, nós fazemos o quê? Comunhão com os santos. Isso é bem diferente de eu me comunicar com os mortos. E aí, às vezes a gente vai, convidado por alguém, você não quer ouvir o que o teu pai está falando para você hoje, que faleceu? Você não quer vir comigo para ouvir o que minha mãe está falando para você hoje? São questões assim que não condizem, totalmente opostas àquilo que Jesus nos fala no Evangelho. Não existe para o cristão, para o católico, essa dimensão
de conversa com o morto, Jesus, por isso fala isso nessa parábola hoje. Tenhamos essa atenção para vivermos a nossa fé em vista desse encontro definitivo que um dia vamos ter. Esse caminhar esperançosos. O que nós temos que fazer com os nossos mortos? Rezar por eles. Como vocês marcam na Santa Missa. Vamos rezar por aqueles que nos precederam na Páscoa. Vamos rezar por eles, pelas suas almas, como nós fazemos hoje. E olha só que interessante, esse rico, ele falou para Lázaro ir na casa dele, porque ele tinha quantos irmãos? 5 irmãos. Então, o rico era o 6º, né? O número 6 na Sagrada Escritura não é um número perfeito. Por que o rico foi parar na condenação eterna? No banquete infernal? Porque ele esqueceu da perfeição, que é o número 7. O número 7 é a perfeição. E quem era o 7º ali para ele continuar no banquete da vida eterna, mas de uma maneira e uma ocasião tão diferente? Aquele Lázaro que ali nele estava Jesus. Quando nós esquecemos Jesus na nossa vida, o banquete vai ser sempre infernal, não celestial. Quando nós não olhamos com amor, e é isso que é importante para a nossa vida hoje, olharmos com intensidade para todos, é aí a ocasião de celebrarmos todos os dias o banquete da vida, não com aquela exclusão que o rico fazia, mas com aquela misericórdia para com todos. Que o Senhor nos ajude a nos aproximar mais, até mesmo naquele sentido de cuidado, né, para com o outro, com todos, não com um, não com o outro, não com interesse, mas com todos. O tempo da salvação, então, meu irmão, minha irmã, é agora, é o hoje. Daqui 10 minutos eu amo, já é tarde. Quem sabe se vai estar vivo aqui daqui 10 minutos? E aí se eu não amei, aí vai ser tarde. Tenhamos essas realidades aqui, até mesmo como São Paulo nos falou, né? Como nós temos que viver então? E ali ele falou várias qualidades, vários momentos que temos que deixar predominar na nossa vida. Primeira coisa que ele falou, fugir das coisas perversas. Aquilo que não pode estar na nossa vida. Foge dessas coisas. Para quê? Para vivermos a justiça, para vivermos a piedade, para vivermos a fé, para vivermos o amor, para vivermos a firmeza, para vivermos a mansidão. Guardar a nossa vida de uma maneira íntegra. Então, temos muito para viver. Muito para viver e viver bem. Conforme aí São Paulo nos mostra, até quando viver assim? Até a manifestação gloriosa de Jesus Cristo a cada um de nós. O tempo todo, buscando essas dinâmicas de fé, para até mesmo um dia recebermos esse banquete eterno que nos aguarda, com aqueles que nós amamos, com aqueles que já nos precederam, para fazer comunhão com todos.